Projeto número 3, Projeto de Lei Ordinária 5.143/2017. Iniciativa Mestre Pop. Reconhece como atividade extracurricular a prática de capoeira a ser difundida nas escolas da rede municipal. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 9.461, 21 de fevereiro de 2017. Publicada instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.746, em 18 de abril de 2018. Emendas supressivas 33.1/2017, 33.3/2018. Modificativa 34.9/2018. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples em primeiro turno. Leitura da emenda. Das emendas, perdão. Emenda 33.1/2017. É da iniciativa da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Suprimam-se os artigos 5º e 6º do projeto de lei. Emenda supressiva. Autoria do vereador Mestre Pop, 33.3/2018. Suprima-se da proposição o artigo 4º. Emenda modificativa, iniciativa Mestre Pop, 34.9/2018. Altera-se o artigo 2º do projeto de lei que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A prática de capoeira como atividade extracurricular deverá ficar a critério da escola adotar ou não. Parágrafo único. As escolas que adotarem a capoeira como atividade extracurricular deverão firmar convênios com grupos filiados à Federação Paranense de Capoeira, sem ônus para o município. Está em discussão. Antes disso, vereador, só um minutinho. Eu tenho que colocar em votação para que o plenário avalie e submeto a conformidade do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno, que, havendo emenda apresentada após o encerramento do trâmite da proposição principal junto às comissões, submetemos à deliberação do plenário o adiamento da discussão e votação, para que arremessa à comissão competente para apreciação do mérito. Portanto, nós temos emendas que foram protocoladas após o trâmite nas comissões. Coloco em deliberação do plenário a partir desse momento. Se os vereadores entenderem que é possível apreciação desse projeto neste momento, solicito aos vereadores que votem favoráveis e permaneçam como estão. Não havendo objeções, está apto à discussão. Então, a discussão será feita pelo propositor da matéria, vereador Mestre Pop. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é um grande dia, novamente, para nós, capoeirista, mas também para nós, descendentes e afro-brasileiro, negros, pardos, todo aquele que ajuda a constituir a sociedade brasileira. O reconhecimento como atividade extracurricular, a prática de capoeira a ser difundida nas escolas da rede pública, quando nós falamos na questão da capoeira, é a necessidade de difundir a discussão e a promoção da cultura afro-brasileira dentro das escolas municipais de Curitiba. Isso sim porque já teve diversas pesquisas e demonstra que o Paraná tem mais de 30% de afrodescendente, representa 30% de afrodescendente. Exemplo disso, esse livro que eu adquiri, Africanidade no Paraná. Então, nós precisamos trabalhar dentro da promoção da cultura afro-brasileira. E quando nós falamos da capoeira, não é simplesmente o jogo, a arte. A capoeira é uma das artes mais completa e complexa de se aprender.
porque ela, dentro das suas movimentações, que trabalha a lateralidade com a criança, melhora a coordenação motora, promove a convivência em grupo, o respeito, a obediência, porque a capoeira é uma disciplina. Mas ela também nos resgata. A capoeira, o praticante da capoeira, o capoeirista, ele também aprende sobre a cultura afro-brasileira, as suas religiões, os seus costumes, a sua culinária. E dentro da arte da capoeira, não somente a metodologia dos golpes, nós aprendemos também todo o passado, a chegada do negro aqui, final século XVI, princípio do século XVII, quando negros eram trazidos de várias províncias africanas, como Congo, Benguela, Bantus e muitas outras, aprisionados nos porões dos navios negreiros. Chegando aqui, ele era comercializado como uma mercadoria qualquer, postos a trabalho de sol a sol, a comida era racionada, e quando pego acusado de preguiça, as suas nádegas eram deixadas em carne viva pelo chicote dos feitores. Tudo isso nós aprendemos dentro da capoeira. Aprendemos da capoeira quem é o senhor de engenho, o que tem o poder sobre o pão e a água e a terra. Aprendemos dentro da capoeira a função de um feitor, do capitão do mato, muitas vezes nossos irmãos de cor, que se sujeitava a certas coisas do padrão, em busca de uma liberdade para capturar seus próprios irmãos. Tudo isso nós aprendemos. E dentro da capoeira nós aprendemos que o cativo, que o escravo, não seria só uma pessoa de pele negra. Aprendemos da onde vem a feijoada, a farofa, a cocada, o pé de moleque. Aprendemos que então o Quilombo dos Palmares, situado na Serra da Barriga, antigas capitanias pernambucana, que era mantido um agrupamento não só por negros, mas por muitas partes também, no mesmo convívio que o negro dentro dos quilombos, branco, fugitivo da justiça. Tudo isso nós aprendemos dentro da capoeira. Instituir a capoeira dentro da escola é você entrar numa parte da história brasileira, do qual ainda muitas escolas, hoje em dia, se omitem a passar esses valores. A africanidade dentro do nosso estado, não só em Curitiba, ela é diversa, é uma amplitude gigantesca. Tanto que nós temos quilombos, tivemos quilombos e temos áreas ainda que se mantêm através de filhos e netos de quilombola. Então, quando nós falamos a questão capoeirística, talvez para aquele que não tem o conhecimento, ele entende que é só dar queixada, armado, rabo de arraia, saltar. Não, a capoeira é muito mais do que isso. O esporte em si e a capoeira formam cidadãos. E o intuito, tanto de levar esse conhecimento para dentro da escola, que nós acrescentamos aqui, a importância da prática da capoeira. Você pode ser capoeirista de várias formas. Nós temos no mundo da capoeira, capoeirista que não toca berimbau, mas ele é um estudioso da arte da capoeira. Nós temos pessoas que cantam, que raramente você vê ele dando um curso de capoeira, mas ele toca, canta, ele é um mestre dentro da capoeira. Ele tem fundamentação dentro do ensino da capoeira. E aqui no inciso 3, no artigo 3, nós deixamos bem claro, né? Bem esclarecido, não havendo espaço, eu vou começar aqui para ficar em cima para ter melhor entendimento. Fica reconhecida como atividade extracurricular a prática da arte da capoeira difundida nas escolas da rede pública de Curitiba. O parágrafo único, a atividade extracurricular de que se trata tem por objetivo ensinar os alunos da rede municipal sobre a cultura afro-brasileira. E no artigo 2, a prática da capoeira como atividade extracurricular deverá ser realizada periodicamente em horários alternativos. No artigo 3, não havendo espaço
coberto, adequado para a realização da atividade, poderão ser distribuídos cartilhas, folders, elaboradas exposições, dentre outros meios didáticos que dispuser a escola para melhor compreensão do tema. Então, a capoeira não se faz só com os pés. A questão didática. Dentro da capoeira, quando nós passamos toda a fundamentação para o aluno, seja criança ou adulto, nós aprendemos dentro da africanidade os dois percussores da capoeira, os dois nomes de mais destaque, os dois ícones que a capoeira tem, que é mestre Pastinho, um grande representante da capoeira Angola, e por outro lado, mestre Bimba, Manuel dos Reis Machado, que nasceu em 1900 e morreu em 1974. Aos 74 anos. E mestre Pastinha, que nasceu em 1889 e morreu aos 92 anos, em 81. Então, nós repassamos todo esse conhecimento. Existe a história. Então, esse mestre Pastinha, nós contamos toda a história dele. O que levou ele a treinar capoeira? Por que mestre Benedito, né, mestre Ideia, o convidou a treinar capoeira? Quem era mestre Benedito? Um filho de ex-escravo. Quem era mestre Noronha? E por que mestre Bimba foi treinar capoeira com o capitão da Companhia de Navegação Baiana, mestre Bentinho? Por que ele tem o apelido de mestre Bimba, que na Bahia se referia ao órgão masculino, uma aposta entre a sua mãe e a parteira, que nasceria um bimba, era referenciando ao órgão masculino. Tudo isso é passado dentro nas nossas atividades capoeiristas. Quando as músicas da capoeira é entoada num ritmo, num canto em urubá, cantado-se as ladainhas. Ladainhas são músicas, cantigas que contam uma história verídica, retrata o passado bonito ou o passado sofrido do escravo de algum capoeirista. Existe todo um ritual dentro da capoeira para que você se chega até o jogo. Tanto que para se formar uma mestre de capoeira, hoje um mestre forma com 22 anos de capoeira. Hoje, antigamente se formava com 15, até menos, mas a prática da capoeira era constante. E o capoeirista no passado, ele só era conhecido a mestre, não pelo mestre dele. Ele era conhecido pela comunidade, né, mestre? A comunidade começava a chamar de mestre. E depois que nós formamos a mestre, aí nós descobrimos, né, candeeiro, que o grande mestre da roda é o berimbau. Nós somos apenas uma pessoa que vai estar conduzindo ao ritmo que ele determina. Agradecer muito aí, registrar a presença do candeeiro, grande capoeirista e conhecedor da cultura afro-brasileira. Então, é tudo isso que nós levamos. Se aproxima de uma escola, da rede municipal, principalmente, e você pergunta para uma criança de 10 anos, o que é o feitor? A criança não sabe. O que é um capitão do mato? Os ensinamentos avançaram, mas a gente pode avançar sem nós deixarmos para trás tudo aquilo que foi favorável a esse país. Porque antes da energia elétrica, os moinhos, os engenhos, era a força humana negra que fazia reger. E a ferro e fogo, o negro abriu estrada de ferro, construiu engenhos. Então, tudo isso nós passamos. E isso é importante para a formação, não para a formação do negro. A história brasileira, a africanidade, ela é importante pela sociedade que vivemos. A sociedade que nós vivemos é muito importante. Então, quando o projeto, ele coloca essa questão, não havendo espaço coberto adequado para a realização da atividade, poderão ser distribuídas cartilhas, folders
elaboradas exposições. É muito importante as exposições. Lembra quando os funcionários da Câmara fizeram ali em cima aquela exposição, aquelas imagens antigas, né, de Curitiba com quase 1 metro de neve, né, aquelas imagens mais bonitas. Da mesma forma, a gente pode estar fazendo a exposição dentro das escolas municipais. Sim, o mesmo ângulo. Podemos colocar os negros, mostrando eles com os grilhões nos pés, nas mãos, eles dormindo acorrentado, mostrar uma pessoa dando as chibatadas, né? Porque quando ele tentava fugir, ele tinha o castigo da novena, que era 9 noites seguidas de açoite. Vamos falar da lei sançagenário, falar das leis que ele era liberto, que libertava ele quando ele não tinha mais saúde, normalmente ele já tinha morrido. E mostrar também a contribuição é a participação do negro dentro do estado do Paraná, principalmente Curitiba. E nós não vamos ficar só na estrada de ferro dos irmãos Rebouças, tem muito mais do que isso aqui dentro. Então, esse estudo, tudo isso pode ser feito através da capoeira. Através da capoeira que acontece esse estudo. Então, quando você vê uma pessoa, que você vê que ele é mestre no saber daquela arte que pratica, existe todo esse histórico. Existe tudo isso por trás para que você se torne mestre. Não só tocar um berimbau, tocar todos os instrumentos que a capoeira o permite, mas quando tocamos um atabaque, tanto o mestre Ideia como o candeeiro, tocou um atabaque, pode chamar aqui que eles vão explicar para vocês a fundamentação de onde surgem os tambores, a evolução, né, para chegar até atabaque. Pegar um berimbau, nossa, criaram o berimbau criou o berimbau para tocar música de capoeira. Não, o berimbau é um instrumento africano usado nas feiras, para tocar, chamar a atenção dali das pessoas que transitavam, para que as pessoas pudessem adquirir o produto que aquela pessoa vendia. E o primeiro instrumento da capoeira, além das palmas, foi os tambores. E é estranho que a maior representatividade da capoeira é o berimbau. Se passar uma pessoa agora ali na rua com um cavaquinho, o que você imagina? É um pagodeiro, não é verdade? É um pagodeiro. Se aquele mesmo passar com um berimbau, você já imagina, aquele cara ali é capoeirista. Então nós somos identificados, a maior representatividade, representatividade da capoeira é o instrumento, é o berimbau. E dentro desse projeto, nós também mais 15 minutos para o vereador que ocupa a tribuna. Uma parte, vereador. Quem me deu a parte? Bruno aqui no final. Beleza. E quando nós falamos da instrumentação do berimbau, a gente não sai por aí comprando tantos berimbaus. Hoje a gente ainda faz isso pelo tempo corrido, mas tem as oficinas, onde nós ensinamos os nossos alunos, inclusive o Mestre Ideia tem vários registros disso aí dentro do grupo dele, as oficinas ensinando o aluno cultivar a madeira para o aluno fazer o berimbau. Como cultivar? A madeira ela é escolhida, é a biriba. Não é você pegar uma foice e sair derrubando a mata toda. Existe todo esse processo. Existe o processo de preparação dessa verga para que você consiga arrancar a casca sem danificar a verga. Porque ela não pode estar seca, mas ela não pode estar verde. Você tem que pegar no tempo. Existe tudo isso, a preparação do purungo, aonde se serra, a grossura, a espessura que tem que ter, e cada tamanho de purungo ele dá um som diferente. Isso que eu estou tentando passar para os senhores, isso na capoeira é a musicalidade. A musicalidade, a importância da musicalidade. Porque através do confeccionamento dos instrumentos da sua oficina, você desperta na criança a musicalidade. A passar a cantar as músicas de autoria do próprio capoeirista. E dentro disso surge alguns talentos. Passar a parte ao vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, vereador Mestre Pop, Vossa Excelência, que coincidentemente tem um trabalho muito bonito e muito reconhecido na capoeira. Sabe que
tem conhecimento na área, não é à toa que está aqui hoje legislando em prol da capoeira. Não é a primeira vez, não é o primeiro projeto de lei, não será o último em prol da capoeira. Então, parabéns a Vossa Excelência pelo projeto. Somente referente à segunda emenda que está sendo debatida hoje, a 34/9/2018, me surgiu uma dúvida, e eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos explicar, porque ali quando Vossa Excelência coloca as escolas, a prática da capoeira como atividade extracurricular deverá ficar a critério da escola adotar ou não. Ótimo, acho que está certo. Só ali surge uma dúvida quando fala o seguinte: as escolas que adotarem a capoeira como atividade extracurricular deverão firmar convênios com grupos filiados à federação. Eu acho que esse parágrafo não precisaria existir, porque a escola não firma convênios com grupos de capoeira. Quem firma convênios é a Prefeitura de Curitiba. Então, talvez modificar esse artigo, esse parágrafo, ou sabendo, Vossa Excelência, que ele poderá ser vetado pelo prefeito, porque justamente a escola não firma o convênio. Talvez a redação deveria dizer, a Prefeitura Municipal deverá firmar convênios, ou o Poder Executivo, ou deverão ser firmados convênios com grupos filiados à Federação de Capoeira, no sentido de prevalecer que grupos federados fizessem essas atividades extracurriculares, mas que dentro da técnica legislativa, Vossa Excelência, por favor, me entenda o que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que o projeto é ruim, muito pelo contrário, estou dizendo que o projeto é bom, mas apenas para corrigir dentro da técnica legislativa, porque a escola não forma convênios. Ou faz, eu não sei, aí Vossa Excelência poderia me ajudar a explicar se a escola poderia firmar esse convênio junto com os grupos, mas eu acredito que não. Quem firmaria seria a Secretaria de Educação, através da Prefeitura, que daí listaria as escolas que estão aptas a formarem convênios, ou até mesmo um edital, para que vários grupos pudessem fazer esse tipo de atividade extracurricular. Parabéns à vossa iniciativa. Com certeza, se for aprovado pelos vereadores e for sancionado pelo prefeito, ensejará em outros vereadores projetos semelhantes. E eu aqui já, de imediato, já digo o interesse que gostaria de fazer para que a educação ambiental fosse uma atividade extracurricular. Recentemente estivemos aqui debatendo a educação ambiental como uma prática, uma sugestão de indicação executiva. Então, se Vossa Excelência for feliz e o prefeito sancionar o teu projeto, com certeza será profícuo para todos os outros vereadores também fazerem outros projetos na área de interesse deles. Então, parabéns à vossa iniciativa. O vereador Bruno Pessutti, muito técnico, né? E uma atenção redobrada. Eu agradeço até a sua sugestão. Nós deixamos essa parte em aberta, né? Não determinando para a escola, né? Impondo, fazendo uma imposição, até porque não é do direito dentro do projeto, mas esse ponto que o senhor fez a colocação, eu achei devida, né? Então, acredito que, sendo aprovado, a gente possa, de repente, fazer uma emenda, uma modificação, com certeza. Ou, como o senhor disse, é um ponto que, de repente, não há nem a necessidade de existir. Se me permite, novamente, se for vetado pelo prefeito, esse dispositivo não provocará nenhum prejuízo ao projeto de lei, porque ele é apenas uma redundância, vamos dizer assim, reforçando a necessidade de você fazer um ato administrativo, um convênio, com grupos que sejam federados, que sejam representativos na capoeira. Então, Vossa Excelência tem razão. Se for aprovado, ótimo. Se o prefeito vetar esse dispositivo, esse parágrafo único, ou a gente mudar, por exemplo, o segundo turno com 13 assinaturas, poderemos fazer isso também. Mas não mudará o escopo do projeto, o objetivo do projeto, que é a capoeira nas escolas. Entendi perfeitamente e agradeço a sua compreensão. Desculpa, agradeço a sua sugestão. Pego como sugestão, tá bom? Continuando dentro do uma parte, vereador. Com certeza. Então, eu acabei me estendendo um pouco, mas eu, de uma certa maneira, o que eu quis estender até vocês é a questão e a necessidade de nós termos mais aprofundamento para que nós tenhamos mais ferramenta para que possa estar sendo cada vez mais
divulgado através de estudo sobre a cultura afro-brasileira dentro das escolas, que eu observo, né, que muitas coisas que nós aprendimos no passado relacionadas à cultura afro, hoje em dia, isso não tem mais existência dentro das escolas. Eu digo isso porque eu vivo dentro das escolas e a gente vê que há essa necessidade. E, geralmente, quando uma criança vem treinar, eu faço algumas perguntas para uma criança de 11 anos, relacionado, e a criança não sabe me dizer. O que é capitão do mato? A criança fica pensando, o que é? A criança não sabe. Então, a questão da capoeira extracurricular, do estudo da capoeira dentro das escolas, então abrange toda essa questão afro. Eu vou passar uma parte para o vereador Cacá Pereira. Obrigado pela parte, vereador. Quero saudá-lo pela defesa constante, pelo conhecimento de causa da capoeira, de forma realmente condizente com a realidade. Quero dizer ao vereador Mestre Pop que, na observação do vereador Bruno Pessutti, eu até entendo que, de fato, pode ser vetado pelo fato de que realmente é o município que tem que fazer esse convênio, essa parceria. Porém, pode ser feito com as APMFs, porque são entidades autônomas ligadas diretamente com as escolas. Então, fica aí a sugestão, e aí para os demais projetos também, até da questão ambiental, uma vez que no projeto esteja contemplando que seja firmado parceria com as APMFs. Ou seja, não prejudique nada e possa ser feito. E quero parabenizar mais uma vez pela defesa realmente do projeto da capoeira, porque tem conhecimento de causa. Parabéns. Tá certo, Cacá. Quando eu falo sobre a capoeira, claro, é evidente, eu procuro não falar com emoção, né? Você tenta conter, falar pela razão. Mas o maior reflexo que nós fazemos dentro da capoeira, nós mestres de capoeira, é quantas as pessoas que já passaram conosco, não só adulto, criança, o quanto que nós beneficiamos e contribuímos para a formação cultural dessa pessoa. Você pode pegar uma pessoa até mais instruída do que eu, pode pegar outros mestres. Vocês vão trazer aqui mestre burguês, que não tem curso superior. Vocês vão trazer aqui mestre Sergipe, que é o ícone da capoeira dentro do estado, que não tem curso superior. E outros mestres. Se vocês os trouxerem, e aqui eles falar da capoeira, não tem como você falar da capoeira sem você falar da escravidão. Né? Tem uma música cantada por Mestre Suassuna, um dos grandes mestres que tem o grupo em mais de 70 países. Ele diz o seguinte, eu vou lembrar da fala, ele diz assim na música, quem quiser que ache asneira, mas se não fosse a escravidão, não existiria a capoeira. Então, uma capoeira criada dentro de solo brasileiro, assim que nós acreditamos, através de danças guerreiras oriundas da África, como cajuinha, enigolo, dança da zebra, cuiçamba, entre outras. Então, a importância da capoeira extracurricular, eu deixo para vocês e conto com o voto de todos os vereadores e reforço o que eu falei no início, né? O conhecimento, o aprofundamento dentro da cultura afro-brasileira, ela se faz necessário para a formação de qualquer cidadão. Não precisa ser negro, pardo, afro, índio, não. Da formação do cidadão. Você saber como tudo foi construído. E esse país foi construído, os seus inícios foi tudo através da força braçal, da mão escrava. Então, toda essa questão dos folders de exposição que eu falei, se faz necessário. E, com certeza, a gente faz uma sociedade mais consciente através da cultura. Uma parte, por favor. Por favor. Mestre, primeiro dar os parabéns pelo projeto. E o senhor acaba de falar algo muito importante, né? Não precisa ser negro para defender os direitos dos negros, né? Não precisa ser mulher para defender os direitos das mulheres. Você não precisa ser de uma minoria, de um grupo específico,
para reconhecer os direitos que esse grupo possui. E a escola é o local em que tudo tem que ser falado. A escola é o local em que as pessoas têm que aprender absolutamente sobre tudo. Então, nesse sentido, o projeto que leva para as escolas também o ensino da capoeira é um projeto de relevância. Tá? Então, parabéns para o senhor. Eu queria uma parte na sequência, vereador Mespral, se for possível. Felipe. Eu agradeço a participação do nobre vereador e eu acredito nessa questão que o senhor acabou de contar, não precisa ser mulher para defender a mulher, não precisa ser negro para estar defendendo o negro, e assim sucessivamente. Primeira coisa que você precisa, você tem que ser humano, né? E você sendo um ser humano, a qualquer ser vivo que tenha na Terra, né, dentro da minha crença, é uma criatura divina, e se faz necessário esse ponto de vista, porque nós não podemos olhar unicamente, exclusivamente para uma classe e para aqueles que a o defendem, mas pensar num plano, pensar num todo. Passa a parte agora ao vereador Felipe Braga Cortes. Mestre Pop, esporte, já fiz a parte na outra vez que Vossa Excelência subiu aqui. Esporte é a diferença que eu vejo para resolver vários problemas, principalmente na juventude. Falta recurso, falta uma série de coisas que fica só no discurso do político da vez, ou do candidato da vez, dizer que vai colocar mais recurso no esporte. Assim como a capoeira, assim como o judô, falando de luta, né, de esporte, que são esportes que fazem a diferença, tenho absoluta certeza, para o jovem. Tem alguns outros esportes que também são tão importantes, mas eu vejo assim, em matéria de disciplina e formação de caráter, alguns fazem a diferença, a mais. Todos são bons, mas tem alguns. E eu vejo que eu comparo muito alguns esportes, karatê, judô e capoeira, né, que são esportes que são uma formação. Parece que aquilo lá, o indivíduo entra de uma forma e literalmente ele sai do outro. Seja ele negro, branco, pobre, rico, com problema de família, de droga, enfim, eu acho super importante. Eu vejo que a Vossa Excelência fez uma emenda que torna não aquela obrigação da escola, acho que isso é importante, porque a gente não pode, eu acho que obrigar uma escola a desenvolver um certo esporte, talvez. Eu acho que o esporte como um todo. Tem esportes, por exemplo, tem escolas que eu acabei participando com xadrez. Agora nós tivemos no evento do xadrez, tinham 1.100 crianças, Mestre Pop, sábado, 8 da manhã, no SESI do Portão, numa das etapas que a gente apoia, que é a etapa de xadrez, que são 4 etapas. O xadrez tem algumas escolas de Curitiba que têm vocação para o xadrez. Tem um professor lá que ele trouxe o xadrez para a escola, porque ele sabe, entende, gosta, ama o xadrez. Então, assim vai ser com a capoeira e, eventualmente, também com outros esportes, porque o professor daquela... Só essa questão do convênio que eu vejo, talvez, uma dificuldade de estabelecer convênio com esse ou com aquele. Mas, no geral, tem todo o nosso apoio, né? Eu acho que tem toda a condição de se tornar, assim, algumas escolas de referência da capoeira. Obrigado. Eu agradeço e finalizo dizendo para vocês, capoeira é arte, cultura. Capoeira é arte, cultura, esporte, luta e saúde. Muito obrigado a vocês. Continua em discussão o projeto e emendas. Encerrado a discussão, em votação. Vereador Mestre, se quiser encaminhar. Já encerrou. Vamos passar à votação. Senhores vereadoras e as senhoras vereadoras, registrem os seus votos. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Nilson José de Oliveira, distribuidor da Raco Cosméticos. Seja bem-vindo, acompanhando a sessão e a votação do projeto.
Estamos em processo de votação. Peço aos senhores vereadores e vereadoras que registrem os seus votos. Senhor presidente, embora esteja em votação, poderia usar a palavra? Na sequência, vereador, pode ser? Depois da votação, do resultado? Tem que ser antes. É importante? Então, para informe urgente à casa, vereador Jairo Marcelino. Senhor presidente, para que não fosse indicado o projeto em pauta, que o autor obedecesse ao artigo 143 do regimento interno desta casa. Vereador Jair Marcelino, consulta, se o autor obedece ao artigo 143, isso? Artigo 143, vereador Mestre Poppe. O processo de votação consiste nos atos complementares à discussão, através do qual o plenário manifesta a sua vontade deliberativa. Parágrafo 1º. Estará impedido de votar o vereador que tiver sobre a matéria interesse particular seu, de seu cônjuge, de parente até terceiro grau, consanguíneo ou afim. O vereador presente à sessão poderá abster-se de votar, registrando sua intenção, computando-as, todavia a presença não. Então seria esse parágrafo 1º. Dúvida do vereador Jair Marcelino, vereador Mestre Poppe, ok? Tranquilo quanto ao regimento? Tranquilo? Então vamos ao resultado da votação. Votantes, 21 com a expressão sim. Aprovado o projeto. Vamos agora à primeira emenda. A emenda é proposição 033-0001-2017, emenda supressiva. Já foi lida, né? Já foi lida, né? Então, a emenda já foi lida. Peço aos vereadores e vereadoras que registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 21 votantes, 21 com a expressão sim. Aprovada a emenda. Próxima emenda, proposição 033-00003-2018. Emenda supressiva. Já foi lida. Vereadoras e vereadores, registrem os seus votos. Vamos ao resultado da votação. 21 votantes, 21 com a expressão sim, aprovada a emenda. Próxima emenda, a 034-00009-2018, emenda modificativa. Vereadoras e vereadores, registrem os seus votos.
Vamos ao resultado da votação. 21 votantes, 21 com a expressão sim, aprovada a emenda. Portanto, aprovado o projeto e as emendas. Passamos para justificar voto. Vereador Mestre Poppe. Só agradecer a todos vocês, tanto que tivesse votado sim, ou se tivesse votado não, ou se tivesse obstido, que é um direito de todos. Obrigado a vocês por permanecer na sala durante a votação.